Olá, pessoal. Vamos então dar continuidade aqui ao nosso curso de redação científica. Nós sabemos que todo texto científico, ele tem as suas bases, a sua construção depende de elementos, né? Que são elementos fundados nas bases teóricas e filosóficas de se fazer ciência. Aqui eu vou trazer um exemplo para vocês, porque hoje nós vamos tratar do argumento lógico, né? Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo de um parágrafo, né? Que foi extraído de um artigo científico de alto nível, né? E que ele mostra, esse exemplo é muito interessante porque ele já mostra para a gente como que é o processo, né, de construção do texto, usando a criatividade, usando a arte de escrever, né, sem ferir a lógica da ciência. Okay? Vamos lá, então. Então, esse parágrafo ele foi retirado do item introdução. Então, na estrutura de um texto, você tem lá o item introdução. Então, isso aqui é logo no início da introdução, tá? Ele começa assim, ó. Ainda, né? It's not yet clear. Eu vou deixar em português aqui, porque é mais fácil. Ainda não está claro se os humanos são capazes de aprender enquanto eles dormem. Bem, é claro que essa é uma afirmação que não é uma afirmação assim, olha, eu acho, não é um achismo, né? Eu acho que para mim não está claro ainda, para mim não está claro aquela questão da evidência individual, né? Isso não funciona para a ciência. Claro, para ele afirmar se isso não está claro, ou seja, se os humanos são capazes de aprender enquanto eles dormem, né? É claro que alguém já mostrou alguma coisa para isso. Alguém já estudou isso. Estudou o quê? Quais são as duas variáveis que ele está considerando aqui que aparecem nessa primeira frase? A aprendizagem, tá? E a questão do sono, aí, de dormir, né? Ou dormir, né? O ato de dormir, o sono, enfim. Então, as duas variáveis aí é aprendizagem e sono, né? E aí, ele, claro que essa afirmação aqui, ela é fundamentada, ela tem base empírica para ela, tem evidências presentes na literatura, são dados da literatura, né? São apenas uma afirmação ali que ele pensou e colocou. Não é assim que funciona a ciência. Isso daqui, alguém testou isso. E ainda, pelo jeito, a ciência não sabe, né? A comunidade científica, que é a fonte primária de conhecimento, ainda não está claro para essa comunidade se os humanos são capazes de aprender enquanto eles dormem, né? Então vejam vocês que é claro que ele fundamentou isso, essa afirmação. É a primeira premissa, é a primeira afirmação, é o primeiro fato, é um fato inicial que eu tenho logo na minha introdução, né? Então a premissa que está aí, que é uma afirmação, são fatos e evidências iniciais. No caso aqui está na introdução, né? Coloco iniciais porque está ali na introdução. E que já tem ali o que se sabe hoje ainda não está muito claro dentro da comunidade científica. Quando fala ainda não está muito claro, é porque ainda não existe um estudo conclusivo, né, de que os humanos são capazes de fato de aprender enquanto eles dormem, né? Bem, se ele está afirmando isso, o que nós podemos retirar já dessa frase aqui, pessoal? Essa frase aqui a gente pode já tirar qual vai ser o objetivo da pesquisa dele, né? Qual que é a hipótese dele. Já está presente ali na primeira frase. Olha que criatividade. Ele não está falando assim, ó, o objetivo desse trabalho é estudar se os humanos, entenderam? Esse tipo de escrita, né? O objetivo desse trabalho, a proposta desse trabalho é um tanto quanto falta de criatividade, né? Seguindo regrinhas e fazendo com que a gente fique engessado para poder escrever de forma criativa, sem ferir a lógica da ciência. Então veja que tem uma premissa aqui, uma informação, né, um fato, uma evidência, e que logo aqui no início, cadê a questão do objetivo? O objetivo está aqui. Se ele está falando para mim que ainda não está claro da ciência, que os humanos são capazes de aprender enquanto eles dormem, com certeza o objetivo de pesquisa dele é estudar se os humanos são capazes de aprender enquanto dormem. Só pode ser esse o objetivo de pesquisa dele. É um argumento lógico. Ele não pode falar agora, ele falou isso daqui e vai falar, sei lá, os humanos dormem porque, sabe, não vai fazer sentido ele
ele fugir o objetivo dele não pode ser outro a não ser esse que eu estou falando, né? É um argumento que é lógico, tem conexão com a ideia inicial que está na primeira frase. Então, olha só que tarefa, algo que a gente pode fazer aqui, ó. Ainda não está claro C. Vamos tirar esse C daqui, ó. Vou apagar aqui. Vamos tirar isso daqui. Vamos ler só a partir daqui agora. Se a gente ler a partir daqui dos humanos, olha só que interessante. Humanos são capazes de aprender enquanto eles dormem. É uma afirmação, isso aí é uma hipótese. Uma hipótese, ó. É uma afirmação, é uma hipótese, ó. Os humanos são capazes de aprender enquanto eles dormem. É a hipótese do trabalho dele. Ele está afirmando que sim, os humanos são capazes de aprender enquanto eles dormem. É claro que não está de forma assim, você bate o olho e fala, olha, qual que é a hipótese desse trabalho dele aqui? Está ali, evidente. Não está escrito assim, ó, a hipótese desse trabalho é que os humanos são capazes, entendeu? Então, o texto, a forma que ele construiu o texto, já está claro para mim que o objetivo dele vai ser testar e verificar se os humanos são capazes de aprender enquanto dormem, o objetivo dele. Eu sei que se ele vai testar isso, a hipótese dele é que os humanos são capazes de aprender, por isso que ele está testando. Aí a gente vai ter uma aula aqui, um vídeo, só sobre a ideia de objetivo específico e objetivo geral, que geralmente aparece em teses, né? Aparece nos artigos científicos, mas não aparece aqui de forma objetivo geral, objetivo específico, ou o objetivo desse trabalho não é assim que aparece no texto científico de alto nível. Não é assim que se comunica. Okay? Você se comunica mostrando as evidências e deixando para o leitor já entender que claro que o estudo dele vai ser isso. Com base nessa premissa, é claro que ele vai estudar essa relação dessas duas variáveis, aprendizagem e sono nos seres humanos. E olha só qual é a próxima frase dele. Olha a próxima frase dele. Aqui nesse trabalho, né? Aqui nós mostramos que os recém-nascidos podem ser ensinados a discriminar entre sons, né, de vogais semelhantes enquanto eles estão em sono profundo. Olha só a segunda frase. Aqui nós mostramos que os humanos, claro que aqui é uma parcela, né, não é todos os seres humanos, né? Aqui ele limitou, né, o estudo dele é voltado para recém-nascidos. Podem ser ensinados, então podem, né, ser ensinados a diferenciar, né, a discriminar sons de vogais semelhantes quando os recém-nascidos estão em sono profundo. Pessoal, a conclusão do trabalho dele está ali. Depois da primeira frase dele, que ele já mostra o problema de pesquisa, né? Ele já mostra a hipótese, já mostra o objetivo. A segunda frase dele, né, nesse parágrafo, é a conclusão. Nós mostramos aqui que os seres humanos são capazes de aprender enquanto dormem. Claro, sob certas condições. Quais condições essas? Sem os recém-nascidos, eles podem aprender a discriminar vogais que têm sons semelhantes, enquanto estão em sono profundo. Então, eles são capazes de aprender sobre essas condições, mas são capazes. Olha só que interessante. O leitor, hoje em dia, como que é feito a introdução? O cara começa na introdução de um trabalho escrevendo uma história, né? Claro, né, dependendo do contexto, até é interessante, mas vamos pensar em algo como um tipo de pesquisa aqui, está havendo associação entre duas variáveis aqui, aprendizagem e sono, né? Dormir aí, né? Vejam vocês que interessante isso, né? Geralmente na introdução a gente começa a pegar alguns artigos mais revistas regionais, a gente começa a ler a introdução, vai citando vários autores, esse autor fez aquilo, esse fez esse fez aquilo lá, esse fez isso, esse fez aquilo, e nós vamos fazer isso daqui. Tá? Não é assim. Se você quer publicar em revistas de alto nível, não é assim que funciona. Tá? Para publicar em revistas de alto nível, você tem que seguir esse tipo de exemplo aqui que estou mostrando para vocês. Né?
ser criativo, sem ferir a lógica da ciência, sem ferir todas essas coisas que nós ouvimos, né? Olha, a introdução tem que ter a hipótese, tem que ter o problema, tem que ter o objetivo, tem que ter a justificativa, não sei o quê. Sim, mas não precisa seguir assim, ó, a justificativa desse trabalho é isso, o objetivo desse trabalho é isso, entenderam? Não é assim. Olha só, um parágrafo desse daqui, bem, você matou ali boa parte do item introdução. Com certeza os próximos itens, os próximos parágrafos aqui, ele vai falar sobre como que ele fez essa amostragem desses recém-nascidos, né? Como que ele fez como que ele mediu esses níveis de sono, né, desses recém-nascidos, como que ele, com certeza que ele colocou vogais, estou com vários tipos de vogais que têm sons semelhantes ali para poder verificar, e aí ele vai falar como foi a metodologia dele, né? E pronto. A introdução dele está pronta, perfeita, criativa e gostosa de ler. Se você faz uma introdução que você coloca a conclusão lá embaixo, a ciência hoje, acreditem, pessoal, se você deixar a conclusão lá embaixo, a chance de seu artigo ser lido olha, probabilidade estatística, né? 0,01%. Tá? Evidencie sua conclusão. Evidencie sua conclusão. Hoje, você entra aí nas revistas, né? Scientific Reports, Nature, PLOS ONE, você está sendo bombardeado com novos conhecimentos ali. Você não tem tempo, o cara não tem tempo para ler ele completo, ele quer saber qual é a sua novidade aqui. E aí, claro, olhando aquela novidade, geralmente os especialistas naquele tema vai ter interesse em saber qual foi a metodologia que ele utilizou, saber mais detalhes ali, né? Mas olha só, eu que não sou da área, por exemplo, né? Aqui vai estar estudando aprendizagem e sono, né? Enfim, né? Com certeza, eu lendo isso aqui, vocês estão lendo também, a gente entendeu, né? A conclusão é geral. E isso aqui chega até a sociedade, a comunidade que não é especialista naquele tema. É isso que a gente tem que deixar de lado, jargões. Os jargões dentro da área só faz com que a nossa ciência fique cada vez mais, né, fechada. Né? Nós temos que expandir conhecimento geral. Essa é a ideia. Né? Então, vejam só vocês. Primeira frase dele aqui. Problema de pesquisa, objetivo, hipótese. Matou. Uma frase. Poucas palavras. Com evidências, com dados da literatura. A segunda frase aqui é a conclusão do trabalho dele. Ele começou pelo problema de pesquisa, objetivo, hipótese. Mostrou a conclusão e, com certeza, depois ele mostra o material e métodos ali, né? A metodologia dele. Acabou. Né? É um exemplo interessante de ser colocado, porque ele faz uso do argumento lógico, uso da criatividade. É claro que isso daqui poderia estar, por exemplo, na apresentação de um artigo. Qual que é o item de apresentação do artigo? É o título e o resumo. Só esse parágrafo aqui, ó, ele já poderia matar o resumo dele. Tá bom, se você leu isso daqui, ó, já sei qual é o objetivo, hipótese, já sei qual é a conclusão dele, acabou, não precisa. Né? Então, é assim que funciona a ciência, tá? De alto nível. Deixa eu mostrar para vocês aqui, quando eu falo desse argumento lógico, né? E aí eu falei de premissas aqui. Então, o que é um argumento lógico? É um preceito da redação científica, tá? Então, esse preceito, né, a lógica, né, o raciocínio lógico está presente no texto científico. Ele é composto de duas partes. As premissas, que eu já comentei com vocês, são as informações, fatos e evidências iniciais ali, que vão ser utilizadas para conclusão. Tá? Não pode haver premissas desnecessárias, nem faltar premissas necessárias. Quando você tem presença, quando você vê premissas a mais ali, sem necessidade, você está ferindo a lógica do argumento. Né? E quando está faltando informação, você também está faltando com o argumento lógico. Né? Ele é justo, exato e sintético. Veja o exemplo que eu acabei de dar para vocês. Uma única frase, objetivo, hipótese, né? E programa de pesquisa, e logo em seguida uma conclusão, né? A conclusão do trabalho. Bem,
Um exemplo mais simples aqui, né? Premissas, afirmações, né? Evidências existentes. Apenas as plantas têm raiz. Premissa 2. Esse organismo que você observou, né? Você lá caracterizou ela, observou, olha, ela tem raiz. Qual que é a minha conclusão aqui? Logo, esse organismo que eu observei, já que ele tem raiz, e eu sei que apenas as plantas, apenas eu restringi aqui apenas as plantas têm raiz, logo esse organismo é uma planta. Tá? Esse aqui é um exemplo que eu estou dando para vocês. Um outro exemplo aqui, né? A AAS reduziu a febre do João, premissa 1. Aí você verificou também que a AS reduziu a febre de Maria, que a AS reduziu a febre de Carlos, e assim por diante, até a premissa N aqui, mostrando que a AS reduziu a febre de fulano, ciclano, beltrano, e assim por diante. Né? Qual que é a nossa conclusão? Nossa conclusão é que o AS reduz a febre das pessoas. Esse é o argumento lógico. E olha só que interessante a questão do verbo aqui. Geralmente no item de resultados, né? Que aqui você está observando, enfim, ó, a S reduziu, está no passado, tá vendo? E aqui a sua conclusão está no presente. Conclusão no presente. Lembra o exemplo que eu dei agora? Aqui nós mostramos que isso é isso, isso. Olha isso daqui. Isso aqui são minhas premissas, né? E aqui é a minha conclusão. É assim que funciona o argumento lógico. Tá? É lógico que aí tem a questão mais de entender o argumento, né? Esse tipo de argumento é um argumento que é indutivo, mas isso não pouco importa agora, né? Esses nomes, né? Mas o argumento indutivo você parte de casos particulares, né? Ó, foi tal do João, depois você observou na Maria, depois você observou no Carlos, depois você parte de casos particulares para responder ao todo, né? As pessoas. Né? Esse é um tipo de método, tá? De pensamento, né? Um tipo de pensamento chamado pensamento indutivo. Tá? Claro que nós temos o outro procedimento que é o método dedutivo. Aí você parte do geral para o específico. Olha só. Premissa 1. Todos os homens são mortais. Essa é uma máxima, né? Todos os homens. Né? Então você está partindo do todo. Todos os homens são mortais. Premissa 2. Você observou, ó, Sócrates é homem. Premissa 3. Sócrates gosta de alface. Portanto, qual que é a minha conclusão aqui? Sócrates é mortal. Se todos os homens são mortais e Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Eu parti do todo para responder algo específico. Independente se esse argumento está presente no texto, se é dedutivo ou indutivo, ele tem que ser um argumento lógico. É isso. Né? O que essa premissa está fazendo aqui, gente? Sócrates gosta de alface. Isso importa? Importa falar isso dentro do argumento? Isso daqui não importa. Isso não faz parte da redação científica. Isso não faz parte da minha conclusão. As premissas necessárias são apenas essa e essa. Essa aqui é desnecessária. Não vai mudar minha conclusão. Ok? Um outro exemplo. Muitas vezes a gente vai encontrar lá num artigo científico, baixo escalão, vamos dizer assim, e a pessoa começa a falar, olha, a coleta de dados ela ocorreu no laboratório, né? Lá de uma cidade tal, com essas características, o laboratório fica aqui, ele tem esses equipamentos, e aí tira a foto do laboratório e coloca no artigo. Pessoal, não faça isso. Faça isso no item agradecimentos. Nós agradecemos o laboratório por disponibilizar os dados, enfim, a ferramenta, o equipamento, mas não faz parte do argumento lógico do seu trabalho. Só, claro, se você está estudando o laboratório, se o seu objeto de estudo é o laboratório. Caso contrário, não faz parte do argumento. É a mesma ideia aqui, você está colocando Sócrates gosta de alface. É isso que quando a gente olha um artigo e você vê esses tipos de coisa, que eu lembro disso daqui. Não pode ter essas coisas aqui num texto científico. E aí você está ferindo a lógica de um artigo científico. Tá? Bem, como que isso se desdobra para um texto científico? Como esse argumento se desdobra? Eu dei um exemplo logo no início para vocês, para ficar bem mais claro. Mas vamos pensar aqui no contexto geral. Né? Lógica de um texto científico. Você, a partir de quê? De um problema de pesquisa. Né? Olha só, ainda não se sabe, né? Segundo os dados da literatura,
as evidências que tem mostrado, ainda não se sabe se o ser humano é capaz de aprender enquanto dorme. Então aí está a ideia do trabalho dele. Aí já tá uma premissa ali óbvia. Não se sabe isso ainda. Os dados da literatura têm mostrado que isso. Bem, a minha ideia é o quê? A minha ideia é tentar mostrar que de fato, é claro, você foi lá e fez a pesquisa e mostrou que de fato os humanos podem, né? De modo geral aqui falando, né? Os humanos podem aprender sim enquanto dormem. Né? Você fez lá suas pesquisas, você já fez a pesquisa, agora você vai desdobrar isso para o texto, no texto, na escrita. Né? Então você tem que colocar na introdução do seu trabalho, você vai colocar o quê? As suas ideias ali dentro, as suas informações. Olha, não se sabe disso ainda. Né? Então, se não se sabe ainda, com certeza o seu objetivo é esse. Então, ali nesse contexto, você vai trazer as ideias, o contexto da descoberta, né? O contexto da justificação, qual que é a importância disso para a ciência. Né? Quando eu falo importância aqui, não é importância diretamente para a sociedade. Claro que a consequência é isso, né? Mas a importância para ampliar o conhecimento existente, corroborar com algumas conclusões já existentes, eliminar algumas, e assim funciona a ciência. Né? Você tem que dar chance para a sua pesquisa, a sua conclusão, de ser um dia modificada. Essa é a ideia. Né? As verdades absolutas no trabalho científico não existem. Elas podem ser, elas são provisórias. Né? Bem, com essa ideia que você teve, então aquele objetivo que você teve, você mostra o meu objetivo, trabalho, claro que, né, eu comentei isso com vocês, mas se ele vai estudar essas duas variáveis aqui e ainda não se sabe, é claro que ele vai ter que, para ele estudar, né, se o ser humano consegue aprender enquanto dorme, ele vai ter que medir isso, ele vai ter que ver como que eu vou medir a aprendizagem, como que eu vou medir a questão do sono, os níveis de sono. Então, ele vai ter que usar técnicas, né, dados, né, ter que ir lá e usar métodos, técnicas de coleta de dados para esses dados, né? E aí, claro, então veja só, a ideia, né, direciona você, né, o seu objetivo, pesquisa, direciona para a coleta dos dados. Por meio das coletas dos dados, você vai obter resultados. E esses resultados, você vai comparar com os dados da literatura, com os dados que você tem, né, entre os seus dados ali, e a partir disso você vai tirar conclusões. Alguém já falou, né? Então aqui está a sua base empírica, que foi obtida a partir de uma metodologia, a partir de um método, né? Para atender uma ideia. Né? E é claro que aí, com base nisso, você vai sustentar as suas conclusões. São dois argumentos aqui, pessoal. Então, o texto científico ele tem dois argumentos lógicos. Se ele tem dois argumentos, cada argumento vai ter que ter premissas e conclusão. Então, dentro do contexto da introdução, aqui nós vamos ter premissas e conclusão. Okay? Informações ali e a conclusão. O que são as premissas na introdução? Por exemplo, dados da literatura. Fatos e evidências iniciais. Ainda não se sabe, a comunidade científica não sabe se os seres humanos são capazes de aprender enquanto dormem. Essas são minhas premissas. Qual que é a conclusão? Conclusão é o objetivo. Qual que é a conclusão? Bem, se é isso que ele está informando, então o objetivo dele só pode ser o quê? Ele vai testar, com certeza ele vai testar, se os seres humanos são capazes de aprender enquanto eles dormem. E, com certeza ele vai testar isso. Esse vai ser o objetivo de pesquisa dele. Entenderam? Então a introdução ela tem as suas premissas e a sua conclusão. A sua conclusão é o objetivo. Dentro do argumento lógico, né? Pensando que o argumento tem as duas partes, como eu comentei com vocês. Premissas, né? Necessárias e suficientes para conclusões, para tirar conclusão. É essa a ideia, né? Tirar conclusão. Então, na introdução, você vai ter premissas, dados da literatura, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, né? Que vão mostrar qual que vai ser o seu objetivo. O outro contexto que nós temos é o contexto da justificação. O que é o contexto da justificação? Não confundir com a justificativa aqui na introdução. O que é o contexto da justificação? É o contexto que você vai defender a sua ideia.
Você vai defender as suas conclusões. Olha, as minhas conclusões aqui, elas são válidas, por quê? Porque com base nesses dados, nessas evidências aqui, né, eu sustentei elas por meio disso daqui. Isso aqui, aqui são suas evidências, seus fatos, sua base empírica, que foi obtida a partir de tais métodos. Então, métodos, resultados, aqui as comparações, e claro que aqui envolve uma discussão, enfim, dos seus resultados, com os dados da literatura, isso é suas premissas, que vão servir para sustentar a sua conclusão. Só que aqui você está num outro tipo de argumento. Aqui os dois são argumentos lógicos, claro, mas aqui é um argumento da justificação. O argumento é o contexto da justificação. Vai ter que justificar a sua conclusão. Tá? Na introdução é o contexto da descoberta, vai mostrar a ideia, né? O objetivo, a justificativa, a importância daquele estudo para a ciência. Importante deixar bem claro para vocês, muitas vezes a gente encontra textos, pessoal, trabalhos de conclusão de curso, né, que a gente só confunde os nossos alunos. E a gente confunde a gente mesmo, né? Introdução e depois um item justificativo e depois objetivo. Vocês veem que a gente está fatiando, né, a introdução. A justificativa e a introdução é uma coisa só. É naquele contexto que você vai justificar. Não faz sentido você separar a justificativa. Isso só serve para confundir o aluno. Aí fica um texto prolixo, ruim de ler. Não é gostoso de ler um texto desse. O aluno faz o TCC para defender porque ele precisa do diploma, mas não é esse o objetivo nosso. A gente tem que começar a fazer as coisas mais pensando em ciência, né? Então, o contexto da introdução é lá que estão suas justificativas. Aquele exemplo que eu dei para vocês, no primeiro parágrafo lá esse exemplo da aprendizagem e sono, né, o ato de dormir ali, enfim. Aqui é um exemplo claro que ali está o objetivo, já está a hipótese ali e já está o programa de pesquisa, está tudo ali. O contexto da descoberta está ali, né? A conclusão está ali já também, dentro da introdução já dele, né? Veja como que isso é importante, né? A gente não seguir regrinhas, como eu falo, não seguir regrinhas. Ser criativo, ser artístico na construção do texto, sem ferir a lógica da ciência. É essa que é a ideia, tá? Bem, então aqui eu deixo para vocês, né, o que nós falamos agora há pouco. A introdução vai ter um argumento aqui, lógico, e o contexto da minha justificação, que eu vou defender a minha ideia, né? Está aqui no contexto da justificação, está aqui um outro argumento. Então, aqui vai ter premissas e conclusão. Não confundir a conclusão que estou falando aqui da conclusão do seu trabalho, do item conclusão. Estou falando aqui do argumento lógico, lembra? Duas partes. Premissas, né? E conclusão. São essas duas partes dentro do argumento lógico. Né? Sócrates todo homem é mortal. O Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Ok? É uma conclusão. Isso esse tipo de argumento tem que estar dentro aqui deste item aqui. Ó. As informações da introdução são as premissas que levam ao objetivo da sua pesquisa, que é a conclusão desse argumento. Ok? E o contexto da justificação né? Por que eu tenho que aceitar essas conclusões? Com base nos dados da literatura, dos meus resultados, das minhas evidências, né? Considerando que eles são, claro, válidos, né? Considerando que a metodologia é válida, que foi utilizada para obter aqueles resultados, eu só posso aceitar aquelas conclusões. Ou seja, esse é o contexto que você valida a sua conclusão. Tá bom, pessoal? Então, sempre lembrar que o argumento lógico, né, é um dos preceitos muito importantes de estar ali dentro do texto científico, tá bom? Aqui foi um exemplo que eu achei sensacional e eu espero que nós, nós assim, quando eu falo nós, engenharia de agrimensura e cartográfica, quem trabalha com a parte de informação espacial também, a gente possa pensar e refletir um pouco mais no processo de construção do texto, né? E não ficar presos com regrinhas, só serve para engessar a nossa criatividade, beleza? Sem ferir a lógica da ciência. Beleza, pessoal? Obrigado. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre os tipos lógicos de pesquisa. E não precisem ficar com medo, porque se vocês digitarem no Google tipos lógicos de pesquisa, vocês vão encontrar vários tipos. Nós vamos falar apenas de 3. E, claro,
cada um desses daqui, né, dependendo do seu objetivo de pesquisa, se seu objetivo de pesquisa é aquele, né, caracterizar a estrutura do texto, vai seguir para esse tipo de pesquisa. Se sua pesquisa envolve hipótese, sua pesquisa vai seguir para aquela, vai ter que seguir naquele caminho lógico de fazer ciência. Tá bom? Um abraço, então, até a próxima.